TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. É uma grata satisfação que o programa Enfoque está adentrando a casa de vocês, certo? E lhes desejamos muita paz. E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30. Às segundas-feiras, às 0h30. Às quartas-feiras, 6h30. E às quintas-feiras, às 0h30. E aqui ao meu lado está o Carlos Gama. As suas considerações, Gama. Já não é de hoje que nós estamos enfrentando a alegria que a idade está chegando, ou já chegou. Então está enfrentando a alegria de conhecer o que acontece após a vida e a felicidade de saber que nós somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição, sempre com a alegria de estar junto ao público que nos questiona na rua, nos para, mostram as suas dúvidas, mas nós estamos sempre dispostos a esclarecer, porque eu também fui criado e estudei inclusive em colégios cristãos, que respeitamos muito, como respeitamos todas as demais religiões, mas a doutrina espírita tem isso que permite ter sido produzida, no sentido de traduzida para a linguajar normal, de forma que você tem muitos livros para estudar. Nenhuma religião tem tantos livros como tem a doutrina espírita. Não é? Perfeito. Porque ela é uma ciência, Sim, não é, Weckmiller? Sim. Mas é uma alegria, e uma alegria maior estar com o Weckmiller, já conversando com ele antes. E vamos aos passos, porque a doutrina espírita, quando começamos a estudar, a gente vê que ela é infinita na perfeição, explica tudo. E mais uma coisa, ela diz que não é só ela que salva, pelo contrário. Perfeito. O que salva é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade, existir o perdão, como está na pergunta 982. Primeiro que a doutrina espírita tem essa característica. Ela foi implantada com base nos livros, quando o Sr. Allan Kardec lançou o livro do Espírito, e ele muito bem preparado, e como mensageiro para tal, então fez de forma que é uma confecção de um livro rigorosamente científica, porque procurado para tal, apesar de pesquisado espiritualmente. Você vai dizer assim, já aproveitando o embalo, mas então a doutrina espírita fala sobre espírito? Fala. Claro. Mas naquela época você falar sobre espiritismo era coisa do diabo. Não poderia. Hoje não é. A doutrina espírita é essencialmente científica. Perfeito. E, portanto, ela não diz que ela é sozinha. A gente pode fazer o seguinte, vamos abrir, pegando uma coisa que eu acho importante. Isso. Me permita. Bom, mas antes de nós abrirmos o livro do Espírito, eu tenho umas outras informações para passar para o público. Que é nossa obrigação de passar. Isso. Então, pessoal, olha, aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só vocês nos enviarem um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto o programa Enfoque Espírita também pela internet, www.tvc.16.com. Também pode ser acessado pelo Facebook, TV Correio da Manhã. Pelo Instagram, a mesma coisa, TV Correio da Manhã. Mas o importante é que o programa Enfoque Espírita e também os demais programas veiculados pelo canal 16 Correio da Manhã é veiculado em outras cidades do Rio de Janeiro, aqui do interior, que é Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, enfim,
uma excelente programação. Então, antes de nós entrarmos no Livro dos Espíritos, nós temos uma mensagem de palavras de vida eterna, tá certo? Vindo através de Emmanuel para o nosso querido Chico. E me permita, para ajudar você, completar dizendo o seguinte: por que você começa com uma mensagem? Porque eu vou te provar que só o conhecimento liberta. Então, não é porque eu vou fazer algum invento em cima de você e você vai tornar um ser humano perfeito. Não. Não. Eu vou te ensinar um caminho difícil, duro, mas libertador e eterno. Isso é muito bom colocado. Então, nós estamos no capítulo 54, que é aprimoremos. Abre aspas, não extingais o espírito, fecha aspas. Quem falou isso foi Paulo de Tarso. Encontramos isso na Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Emmanuel nos brinda da seguinte forma: saibamos estender os valores do espírito. Observa a estrada nobre que te oferece passagem com segurança e lembra-te de que ainda ontem era trato de terra inculta. Serpentes insidiosas aí acalentavam a peçonha que se lhes acumulava no seio, enquanto vermes famintos se amontoavam no mato agreste. Mas chegaram braços amigos e abnegados, atentos à disciplina. Maquinaria enorme trabalhou a cabeleira verde da gleba, harmonizando-lhe as linhas. Picaretas extraíram-lhe os pedrouços, semelhantes a flegmões cristalizados. O cimento pavimentou a trilha aberta e a organização lhe imprimiu determinada ordem aos movimentos. Quantos semblantes suarentos para que a obra surgisse, quantos dedos quebrados, quantos lidadores rendidos aos acidentes inevitáveis e quantas inquietações por eles vencidas, não podes realmente saber, mas podes reconhecer que foi o trabalho inteligente, luz divina do espírito humano, a força que te facultou a vitória sobre a distância. Cada vez que a viagem te suprime ansiedade e poupa aflições, ainda mesmo que, por agora, não saibais agradecer, a estrada te partilha a tranquilidade e o contentamento, envolvendo os operários anônimos que a construíram em sublime coro de bênção. Analisa semelhante lição, encontradiça em cada canto de rua, e não ouvides que a ignorância é também aflitiva selva do mundo. Abracemos o serviço da educação e da bondade, com alicerces na disciplina do Cristo, que é para nós outros o engenheiro celeste, e tracemos novos caminhos de evolução e de entendimento, em que as almas se aproximem na exaltação da alegria e na ascensão do progresso. Não importa sejamos hoje artífices sem nome. Vale o serviço feito. Humilde réstia de luz que acendermos envolver-nos-á em seu clarão e a pequenina semente de fraternidade que venhamos a lançar no solo da vida, abençoar-nos-á com
os seus frutos. Isso é uma maravilha, Gama, porque é exatamente o tema que você nos sugeriu. Aprimoramento do nosso conhecimento. Perfeito. E esse é o objetivo da doutrina espírita. Então, Kardec mesmo deixou esse princípio básico e fundamental. Aliás, a frase nem é dele, é de um autor indiano, mas não quero confundir as coisas. Sim. Mas ele falou a verdade, que na Índia também se estuda muito. Nosso objetivo, quer dizer, daqueles que estudam a religião, o passado, a doutrina, os movimentos religiosos existentes, nosso objetivo não deve ser alcançar a felicidade, mas sim a sabedoria, pois só o conhecimento liberta. E é uma verdade. Sim. Numa única fase, só o conhecimento liberta. Não adianta dizer para você que fulano tem poder tal para tal, ele morre e aí ficou por isso mesmo? Não. O conhecimento liberta. Ora, a doutrina espírita, portanto, é uma religião muito simples e para isso, eu pediria a você para depois que eu te passar a palavra, mostrar aqui aos nossos amigos espirituais e aqui a pessoa, aqui um presente. Uma dedicatória, né? Uma dedicatória dada aqui por Chico Xavier, para mim. Então vejamos, está escrito aqui. Ao querido irmão Carlos Gama, uma flor de paz e um livro com amor. Chico Xavier. Rio de Janeiro, 30 de abril de 1980. Então, desde aquela época eu me dedico ao estudo da doutrina espírita. E devo dizer, então, que a doutrina espírita tem uma coisa maravilhosa, que é a pergunta 980, né, Vecmeiro? 982. 982. Em que ele, então, diz o seguinte, só para que a gente veja a importância do que estamos falando. Porque sem isso não adianta, eu estaria tapeando o tempo. Olha, na verdade, então, vamos lá. A pergunta é rápida, eu chegar lá. E está assim. 982. Olha só como a doutrina espírita é diferente, mas como ela oferece segurança para você e não é uma coisa imposta. Então a gente não tem pessoas para cobrar, nem estamos cobrando nada de ninguém. Nós não queremos dinheiro nenhum de ninguém. Queremos sim o respeito às nossas ideias e que nós queremos divulgá-las por amor a eles mesmos e a nós mesmos como nossa obrigação. Então na pergunta 982 diz o seguinte: será necessário que professemos o Espiritismo e que creamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Você sabe que então que o Espiritismo veio e trouxe para você uma ideia. Não é um céu tipo milagre, não. Os espíritos existem fora do corpo físico, porque hoje em dia nós vivemos com a energia que pode trazer a destruição do planeta e da vida sobre a Terra, como a energia atômica, mas também pode trazer a paz e a felicidade, quando bem conduzida. Repetimos, será necessário que professemos, se o Espiritismo está perguntando, será necessário que sejamos espíritas e que creamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? A resposta, vinda do mundo espiritual, através de Chico Xavier, através da doutrina espírita, diz o seguinte, abre aspas, se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiverem ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Repara que o Espiritismo está dizendo que ele esclarece. Ele não impõe, mas ele esclarece. Só o bem assegura a sorte futura. Repara, não é a posição que você ocupa aqui no planeta, mas é o bem que você faz. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Faz referência ainda a duas outras perguntas, que por questão de necessidade de sermos objetivos não vamos avançar. Mas tem uma nota importante, que diz assim, a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro, apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta que nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e com resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade.
mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Atenção agora, só a doutrina espírita, como tem confiança do que ela afirma isso, que eu não vi em outros pontos religiosos, que diz o seguinte, olha só, afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Isso. Mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Então você tem outra religião, mas pratica o amor e a caridade, com sinceridade, com pureza, sem interesse. Então, ninguém sem ele não vai conseguir, não possa ela ser conseguida. A felicidade, no mundo espiritual, pode ser conseguida através de outras religiões, desde que você pratique. Ame a Deus, ao próximo como a si mesmo, faça a caridade e exerça o perdão. Eu quero que você me aponte a outra que seja tão simples como a doutrina espírita. Eu também não conheço. Ela não diz que ela é a única, não. Ela te ensina um caminho lógico. Lógico. Porque Kardec também foi um homem com muita lógica, muito apoio espiritual para receber dos espíritos. Não foi ele que recebeu, mas médiums especialíssimos que conviviam com ele e que vieram trazendo todo ele. Tem uma série de livros que possam ajudar, mas eu não posso fazer uma resposta tão grande que não é justo. Você me perguntou uma coisa, não, a doutrina espírita, na pergunta 982, ela deixa bem claro o nosso caminho. Pois é, Gama. Aí nós vemos ali que o quão é importante, né, o início do Livro dos Espíritos, a sua introdução e também um outro chamado Os Prolegômenos. Olha que coisa maravilhosa que é. Peguem o livro dos Espíritos e leiam com calma os prolegômenos. Então, quem disse isso foi exatamente o Espírita Verdade. Portanto, não precisava existir a doutrina espírita para os homens, na época, alcançar a felicidade. Exato. Bastará amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Por que exercer o perdão, Weckmiller? Porque, primeiro, é princípio fundamental da doutrina, amar a Deus e ao próximo. Então, nós não estamos aqui criando nada errado contra a doutrina nenhuma. Não. Nem estamos atacando doutrina alguma. Estamos levando apenas que você não vai poder chegar lá. Seria o mesmo que pegar um selvagem primitivo e dizer que ele vai ser salvo só porque tem uma aula de religião. É impossível, cara. É impossível. Não dá tempo. Ele tem que ter oportunidade de amar a Deus em diversas circunstâncias, de, digamos, ajudar o próximo, né? E também exercer o perdão. Porque se você não exerce o perdão, você já não colocou em prática o amor de Deus pelos outros. Exato. Concorda? Perfeito. Então é bem diferente daquilo que se fala aí fora, que o Espiritismo veio para tirar dinheiro dos outros. Isso aí são pessoas que, percebendo a manifestação de espíritos através de médiuns, então acha que aquilo resolve tudo, e não resolve. Não resolve. Volta para a pergunta 982, ela termina ali, mas você vê que tem uma introdução que, por questão de tempo, a gente vai parar por aqui. Perfeito. E, bom, vamos falar sobre, então, os capítulos, Gama, do Livro dos Espíritos, ou... Você pode dividir as partes do Livro dos Espíritos. Ah, certo. Isso é falar de 4 partes, tá? Exato. Mas antes disso, eu gostaria de dizer o seguinte, 2 frases muito importantes que eu tenho aqui, até porque uma delas nos foi dita por Chico Xavier. Nosso objetivo, isso não foi nosso do Chico, não, mas depois eu digo, nosso objetivo não deve ser alcançar a felicidade, mas sim a sabedoria. Pois só o conhecimento liberta. É claro que só o conhecimento liberta. Antes você fica na mão de alguém que não conhece, mas que tem amor por isso, por aquilo, e está querendo crescer. Perfeito. Então, para crescer, qual é a primeira coisa que você precisa? Você entrega um automóvel 0 km para alguém não sabe dirigir? De forma então, você nenhuma. ensina ele para que conhecimento liberte ele, ele possa dirigir um carro. Perfeito. Ele pode dirigir um avião? Não, o avião é uma maravilha. Né? Foi Santos Dumont, graças a Santos Dumont, que nós temos isso aí hoje em dia. Porém, não se pode dizer que a pessoa que, então, estudou Santos Dumont, morou até na casa dele e tudo mais, basta isso para pilotar. Não.
Então, Perfeito. Mas, então Gama, vamos aos princípios básicos da doutrina Isso. espírita. Eu pediria para você fazer isso depois do intervalo. Isso, exatamente. Pessoal, o pessoal já nos avisou que temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? Nós vamos fazer um primeiro intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Beleza. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco, tá certo? E nós estamos falando sobre a doutrina espírita, lógico. Então, quais são os 5 preceitos iniciais da doutrina espírita? Básicos. São simples, como tudo na natureza. Então, vamos lá. Primeiro, a existência de Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ah, sim. Primeira coisa, Isso. Deus. Segundo, a evolução. Deus não te criou perfeito. Ele te criou simples, ignorante, porém destinado à perfeição, como criou todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Perfeito. Todos nós somos criados simples, ignorantes, porém destinados à perfeição. Tá? Terceiro, como é que isso acontece, então? A existência de uma coisa que antes não se cogitava, a reencarnação. Ah, sim. Tá? A reencarnação não é, portanto, uma oportunidade, mas é uma fase da nossa evolução. Nós vamos reencarnar até alcançarmos a perfeição, o que vai demorar muito. Estou eu muito longe da perfeição, mas estou consciente que eu estou absolutamente no caminho certo. Então, temos uma coisa importantíssima a considerar. Nós temos o quê? Tem algo que morre, mas não desaparece, que é o espírito. É o espírito. Então, a sobrevivência do espírito é o 4º princípio básico. E o 5º, que existe uma comunicação entre os 2 mundos. A respeito, devo dizer que tudo isso aqui me foi dado por um cidadão chamado Francisco Cândido Xavier, no dia 30 de 4 de 1980. Aliás, orgulho. Quase 50 anos da Gama. Esses 50 anos de estudo da doutrina espírita. Nossa, eu já conhecia alguns anos antes, sei. Mas estava longe de dizer que eu podia ser boa. Candidato a ser espírita. Eu estava muito longe. E aí começou a coisa. Mas isso aí nos leva a uma outra coisa que eu gostaria que você tocasse. Vec Miller, em vez de quando a gente tem que tocar nisso, que sejamos rápidos. Você já falou hoje da pergunta 982. Nós já falamos, isso. Então tem muita coisa vinculada à pergunta 982, mas reflitam nela. Eu vou fazer a pergunta e você lê a sua resposta sem considerações para não perdermos tempo. Então qual é essa coisa importante? É a pergunta, será necessário que professemos o Espiritismo e que creemos na manifestação de Espírito para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Significa dizer, se você não for espírito, você não vai ser salvo? Vai. Mas não de uma vez. Não é por causa de você receber uma bênção ou um perdão. Não é. Mas é através do conhecimento, do estudo e da aplicação do conhecimento. Ah, sim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade qual é? Aí você entra com a resposta. Então, se assim fosse, seguir-se-iam que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiverem ensejo de esclarecer-se. O que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Por isso, muitas religiões foram até os índios para começar a evolução deles. Porque entenderam essa realidade, certo, que está, inclusive, nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também traduzido em línguas mais fáceis para nós, até porque a tradução naquela época, Jesus disse uma coisa, foi entendida de uma maneira,
e foi entendida 300 anos depois. Não é? Isso lá naquela época ainda não tinha a doutrina espírita, mas foi entendido que fizeram textos. Né? Então, subordinando determinados atos a determinados perdões, o que não corresponde. Tá? Perfeito. Não adianta você dizer que fez uma coisa, matou alguém, mas pediu perdão e foi salvo. Não, isso não acontece. Isso não vai resolver. Não. E isso que a doutrina espírita mostra. Isto que tu semeias, disse Jesus, isto também ceifarás. Então a doutrina espírita não é a melhor. Agora é a única que é absolutamente racional. Aí se você é um homem que estudou, que está caminhando para cima e para o alto, no sentido do conhecimento e aplicação desse conhecimento na vivência de sua vida, creia-me, isso só vai ser feito quando você começa a praticar amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Mas quando você chegar a isso, aí está muito melhor do que muito espírita que tem por aí. Com certeza. Você vê que a doutrina espírita coloca as coisas na realidade, não é o espiritismo que salva, não. É a aplicação desses princípios. Não tem Você não precisa, isso aí eu estou falando com sinceridade, você não precisa ser espírita, mas tem que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer a caridade e exercer o perdão. Olha, até podia só exercer a caridade, estava bom, né? Mas não é, tem que exercer o perdão. Sim, nem aquela autoridade máxima de qualquer coisa também não ganha, porque não basta chegar àquele ponto. Tem que ser com esse bárbaro, alcançar o grau do conhecimento. E da moralidade. E da moralidade, conhecimento ético e moral. Né? Até por isso o Livro do Espírito tem uma característica, ele é dividido em 5 partes. De cabeça a gente pode dizer quais são essas partes. Exato. Então, nós vemos lá no início, né, que a primeira parte é das causas primárias, não é isso? Aí depois da segunda parte é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Aí então, primeiro a doutrina espírita dá um aspecto do que é o mundo, né, espiritual após a morte. Exato. Isso é comprovado pelos médios que nós tivemos, sem maior cultura, publicaram 500, 600 livros mostrando o que é. Exato. Então a coisa vem organizada do mundo espiritual para nós, mas vocês é que tem que fazer, nós não. Tá? Aí depois vem a terceira parte, que é das leis morais. Exato. Isso é muito importante, essa terceira parte. E a quarta parte é exatamente das esperanças e consolações. Claro que aí mostra exatamente, colocando as leis morais no seu dia a dia, você vai ter as esperanças e as consolações. Claro, desde que você trabalhe por si, alcançando o conhecimento, tanto moral quanto o normal. Mas se nós queremos alcançar a nossa posição futura numa situação boa, após a nossa desencarne, você pode, então, ver como é que são princípios que a gente busca passar para os nossos irmãos. Tá? Por exemplo, a 642 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, então, na primeira parte, como ele explicou, a segunda parte, vamos à quarta parte. A quarta parte traz para nós o quê? As leis morais. Ora, então, das leis morais. Veja só que importante essa pergunta. 642. A pergunta é a seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha que a resposta da espiritualidade. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha, isso é importante. Vou repetir a última frase. Responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Quer dizer, ele nos mostra que nós devemos fazer o bem sempre. Aliás, nós erramos por pensamento, palavras e obras, não é isso, gente? Se nós fizermos sempre o bem, nós não vamos cair nessas 3 situações. Porque a nossa mente está aberta para que a espiritualidade possa nos intuir a fazer sempre o bem, mostrando que
há possibilidade de todos nós sermos bons um dia, com certeza. Aliás, lá atrás já dizia o seguinte: fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à angelitude. Quer a gente queira, quer não, com pouco sofrimento ou muito sofrimento, independente da religião, tem que alcançar o amor a Deus, ao próximo, fazer caridade, que é o bem e o mal. Exatamente. Tá? E fazer o bem e rejeitar o mal, e exercer o perdão. De tal forma isso é importante, que se a gente não prestar atenção para isso, a gente não vai caminhar a Deus. Por quê? Olha só, isso não é um jogo de corda, não. Veja só. Vá agora à pergunta 642, meu irmão. Nós acabamos de falá-la. Nós acabamos de falar? Isso. Mas releia o que ela diz. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então é absolutamente necessário que nós pratiquemos o bem. Exato. Porque se não for assim, nós não vamos conseguir nos liberar dos nossos defeitos, que nós somos criados. Olha só, Vecmira, como é lógico isso. Sim, nós somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Como você vai alcançar a perfeição, meu irmão? Se efetivamente você não praticar isso. A perfeição não é questão de conhecimento. Senão os maiores cientistas, inclusive os criadores de bomba atômica, estariam salvos, porque eles conheciam tudo. Não é isso. Não é dessa forma. A criação para o bem. O bem. Por isso que a quarta parte do Livro dos Espíritos é toda de conhecimentos sobre a moral. Vejam só, então o caminho que nós estamos dizendo é para as pessoas que dizem assim: mas, senhor Gama, o senhor acha que aquelas pessoas que são médiums, às vezes estão salvas? Quem disse isso para o senhor? O Livro dos Espíritos não disse isso, não. Ele diz que eles estão preparados para estudar. Porque alguém, com uma felicidade extraordinária, encaminhou-os para o conhecimento. Mas você não é porque você entrou numa faculdade de medicina, porque passou no concurso, ou porque para você foi de graça, já que vieram os professores para lá, escolheram alguns para colocar e você foi. Não, isso não resolve. O conhecimento é de ordem moral. Então, a primeira, a segunda, a terceira parte do Livro dos Espíritos, a partir da terceira parte, é essencialmente moral. Não tem outro jeito. E olha que até hoje não é bem assim. As atitudes que nos levaram à às guerras mundiais, as atuais guerras, a ameaça de guerra que existe hoje em dia, pendente no mundo, são de seres que não têm nenhum avanço moral. Eles não se preocupam absolutamente com iniciar um ataque a uma determinada região. Exato. Mas eles querem ganhar espaço. Isso não é moral. Não, de forma nenhuma. Isso pode falar, porque eu estou falando muito tempo. Não tem problema. É porque, na realidade, ainda existe me fugiu a palavra, mas especificamente é o domínio do homem sobre o homem. Isso é uma coisa horrível, gente. Você está falando os livros de espírito, então eu aponto para você. Vai, pergunta 838. 838? Veja o livro de espírito, e naquela época já dizia, não tinha bomba atômica não, hein? E o que diz o livro de espírito? 838, por favor. 838, espera aí que eu já chego lá. 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda 838? Quando notoriamente falsa? É 638. 638. Tá, vamos lá. Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? Olha a resposta. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura. Exato. Passando de uma a outra existência, então, mais culpado é o homem quando o pratica. E quando é que ele o pratica?
É o livre-arbítrio. Vai na pergunta 642. Para agradar a Deus é assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha que coisa. Não. Nós já tínhamos falado anteriormente. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Entanto, meu irmão, você que é casado ou não, mas que tem filhos ou pretende ter, lembre-se que na educação deles você tem que ensinar a parte moral para ele viver bem. Não só na hora dele escolher a companheira e aí a companheira na hora de escolher o companheiro, mas também fazer isso com amor, com carinho. Porque senão ele fica entregue a terceiros e aí ele se perde nessa evolução. Exato. Então ele tem que caminhar para cima e para frente. Por isso que a quarta parte do Livro dos Espíritos, toda ela é vinculada no quê? As consolações, não é isso? É sobre a prática, Na prática da moral. É a quarta parte do Livro dos Espíritos. Isso. Toda ela é vinculada à moral. Então, o que queremos fazer logo nesse princípio hoje é demonstrar a vocês, assim, o Espiritismo não vem trazer aqui para vocês como é que é o céu, como é que distribui, como é que não distribui, quais são as etapas do céu. Isso aos poucos vai pingar. Uhum. Mas, efetivamente, longe está da verdade que você vai aprender rapidinho, assim que desencarnar. Uhum. Porém, antes de desencarnar, é importante que você prepare esse caminho após a sua desencarnação. E como é que isso acontece? Quando você pratica o bem, o amor ao próximo, faz caridade e exerce o perdão. Porque sem isso você não consegue caminhar moralmente. Você vai encontrar indivíduos que vão te trair. Uhum. Não só do sexo masculino, mas do sexo feminino e de qualquer outra coisa. Então, você vê, por exemplo, assim para chegar na primeira fase, você precisa do corpo dos animais, dos quais derivaram o corpo do homem, não é isso? Do princípio, foram retirados os seres necessários para caminhar na evolução das espécies. Ora, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, é a 4.2, bastará que o homem não pratique o mal. Então, aquele cara que é bonzinho fica rezando lá dentro de um convento, parado, fechado, mas tem comida boa, tem tudo tranquilo, não tem problema nenhum. E a resposta é dura, mas é verdadeira. Não! Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porque vai responder por todo mal que haja praticado, de não haver praticado o bem. Mal de não haver praticado o bem. Mal. Então tem que praticar o bem, porque não praticar o bem já é um mal. É um erro. Exato. Então você vê que a evolução vai te prendendo, te amarrando, te segurando, e nós não temos saída para ele. Exato. Então a doutrina espírita, ela nos coloca numa situação muito confortável. Estuda e te libertarás. Não estuda e você voltará para fazê-lo outra vida. Perfeito. Então eu não vou te pedir para ser espírita, não. Na sua religião, por favor, na sua religião, ame a Deus, ao próximo como a si mesmo. Faça a caridade e exerça o perdão. Isso está no Livro dos Espíritos? Está mostrando a você que você não precisa ser espírita, não. Agora, precisa realmente amar a Deus, ao próximo como a si mesmo, que Jesus nos ensinou isso, fazer caridade, Jesus fez muita caridade, e exercer o perdão. Ele perdoou também, ele fez tudo. Não é verdade? Nos ensinou tudo. Tudo nos ensinou tudo. Exato. Aliás, ele não impôs novidade. Exato. Essa novidade é a essência da natureza segundo Deus. Exatamente. Que coisa maravilhosa. É uma maravilha. Por isso é que eu, com forte formação religiosa, desde a minha infância, então eu posso lhe garantir que convivia com gente de primeiríssima ordem do ponto de vista de conhecimentos religiosos, mas eu não conheci pessoas assim com tanto exercício dos conhecimentos religiosos que tinham. Sei. Entendeu? Sempre encontrei pessoas muito boas de conhecimentos, mas não, eu mesmo não me julgo absolutamente uma pessoa que exerce e pratico toda a caridade que devia fazer. Na prática, eu reconheço que ainda está longe. Perfeito. Mas então, Gama, já nos avisaram que nós temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? E, nós temos que fazer esse segundo intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal.
Alô, pessoal. Voltando ao terceiro bloco do programa Enfoque Espírito. E nós falamos sobre a pergunta 642. Agora vamos para a pergunta 838 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte, Gama. Quer que eu faça? Pode fazer, posso fazê-la. Será responsável toda e qualquer crença? Olha como isso é importante. Isso. Quem está falando isso é um espírita lendo o Livro dos Espíritos. Isto. Olha a posição dos espíritas perante as outras religiões. Perfeito. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Olha a resposta. Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Então, todas as religiões, desde que ensino correto, etc., são esse boas. aqui é o problema, mas enfim, elas então são respeitáveis. Uhum. Fora disso, aquela que conduz até vamos fazer uma guerra para impor o que a gente quer, isso não. Mas que se conduz ao bem, são apreciáveis, não tem qualquer problema. Ora, acontece então que nós vimos, não sei se vimos, nós vimos a pergunta 975, você pode ler só para concluir? Então, vamos lá. 975. Está aqui. Vamos lá. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim. E isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, portanto, após a morte, aspira a nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas, por meio das quais possa expiar as suas faltas. Agora atenção. Porque, ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não o fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Pode parar por aí, porque o espaço, o tempo está nos cobrando espaço. Tem um pouquinho ainda mais. Então, porém, para o espírito que já desencarnou, ele não está preocupado com isso. Ele tem a vida, mas ele não tem aquilo que ele esperava. Ele tem uma certa evolução, porque ele praticou alguma parte, alguma coisa, mas nem sempre tudo. Certo. Então, o complemento tem que ser completo. E, pelo amor de Deus, Frank Miller, nós hoje, em pleno século de ciência e conhecimento, com bombas atômicas, energia atômica, você há de compreender que até a energia passa por etapas. E que as energias mais poderosas são aquelas que você não vê. Não tem energia atômica, não é assim? Ela liquida, se necessário, populações inteiras. Mas ela não faz nada de bem. Entendeu? Então, é importante que a gente tenha que dizer que tem que fazer o meio de forma incontestável. Aliás, onde está, inclusive, uma coisa maravilhosa que nem sempre o homem gosta de dizer, é o perdão. Ah, sim. Isso é muito importante. Então, o Espiritismo não condena as outras religiões. Se alguém disse o nome do Espírito, ele, coitado, ele precisa de estudo. Porque o Espiritismo não diz isso, pelo contrário. Tá? Ele recomenda que a gente estude, ame a Deus, ao próximo como si mesmo, faça caridade e exerça o perdão. Se fizer isso, ele não precisa ser espírita, não. Não. Ele vai para o céu. O Espiritismo é importante isso. Eu não ouço de outro lugar, não. Todo lugar que eu vou diz que a religião salva. Eu digo, o que o senhor faz de caridade? Até agora, onde está registrado? Qual o conhecimento? Quais os livros? Que fatores o senhor ensinou? Em que lugar? Se não fez, para mim não. Eu estou sendo condenado. Porque efetivamente isso é absolutamente irracional. E isso foi ditado e está no Livro dos Espíritos, na 4ª parte. Exato. Por isso que é importante chegar até o final. Mas já tive professores de Espiritismo que disseram para mim assim,
A quarta parte é ruim de ensinar. Para ali, porque ali você sabe que é difícil, porque você mesmo não é exemplo. Eu não me considero exemplo. Claro, ninguém é exemplo, né? Mas eu luto contra a minha dificuldade. Sim. Ora, se você é casado ou solteiro, quando começa a namorar, quando começa a viver, você percebe que fazer o bem, amar a própria, aceitar as coisas quando você é rejeitado, não é fácil. Pois é, Gama, aí a gente vê como é que é importante isso, fazer o bem. Porque eu vou falar um ditado aqui que não corresponde aí muito bem. Fazer o bem é igual a coçar. Quando a gente começa, a gente não quer mais parar. Por que isso? Porque nos traz uma satisfação aqui dentro. É uma satisfação que não é destrutiva, nem para você, nem para o outro. Não importa se o outro está precisando ou não. O importante é que você chegue lá até ele. Aí você já começa a praticar o quê? Uma coisa chamada humildade. E através dessa humildade, nós vamos ver que todos nós somos iguais. Só porque fulano é assim, Beltrano é do outro jeito, não importa, cada um é aquilo que é. Aliás, nós temos um lugar para onde nós formos que todo mundo fique igual. Vocês sabem onde é? Pois é, o cemitério. Todo mundo vai deixar o seu corpo lá. Que não é o definitivo, nem é o último. Exato. Mas a alma, propriamente dito, exato, o corpo espiritual, ele se afasta, vai embora. Vai para o local E mais, ele vai levando uma coisa chamada perispírito, que é pessoal e particular. Exatamente. Vamos estudar o perispírito numa outra oportunidade mais profundamente. Por quê? Porque eu não posso, gente, ver pessoas que me perguntam na rua: mas o senhor não tem que falar um pouco sobre espiritismo? Eu estou falando. O espiritismo está dizendo que ninguém precisa ser espírita para se salvar, não. Permaneça na sua religião, mas pratique o que está aqui dentro, em relação ao amor ao próximo e à sua transformação. Isso é importante. Claro. Então o espiritismo não ensina você a única salvação? Não. Mas o conhecimento e a prática disso aí é. Então nós tivemos santos verdadeiramente, que estão muito bem no mundo espiritual e não eram espírita? Tem. Porque não precisa ser espírita para se salvar, mas tem que praticar as práticas espíritas, que são reconhecidas no espiritismo, como são reconhecidas com qualquer outro nome. Olha, Gama, eu até diria o seguinte, que em todas as religiões tem esses preceitos, mas as pessoas, por comodismo, não praticam. Não venham a praticar. Aí fica difícil. É comodismo, fica em casa, segue certas rotinas, às vezes até econômicas. Atribui aqui que você vai ser salvo e tal. Vai ser salvo, porque é bom, você liberou-se da maldade que o dinheiro pode trazer. Mas não é tudo. Pois é. É apenas um caminho. Aí caímos exatamente... É uma das 4 partes. Aí caímos exatamente no final da pergunta 975, que diz aqui, que o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, inclusive para si mesmo, por todo o mal que houvera podido fazer e não fez. Olha aí, é para você mesmo. Hoje está chovendo, eu não vou. Qual é o problema? Não é? E por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Então, se você não fizer o bem, você está infringindo contra você mesmo. É como você dirigir um carro maravilhoso, acabou a gasolina, termina o teu programa agora. Acabou a gasolina, não tem. Se você deu dinheiro e acha que o dinheiro compra, está iludido. Não compra. É por isso que o Livro dos Espíritos é cruel nesse ponto, porque é uma verdade. Sim. É essencialmente moral. Então não adianta ter belas catedrais, belas atitudes religiosas, fundando coisas maravilhosas, não. Mas é a parte moral de cada um de nós. Então não serão salvas pessoas de outras religiões? Sim. Se amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fizer caridade e exercer o perdão, ele está muito bem salvo e quisera que eu estivesse no lugar dele. Exatamente. Agora me lembrou um caso em que havia
que fazia palestras, e naquele centro, né? Ou em outro local, não tem problema. E via sempre um senhor que ficava sempre no fundo lá do auditório com a cabeça baixa. Um belo dia, lógico, todos nós vamos deixar o nosso corpo físico. E eles estavam no plano espiritual. Eis que as pessoas, para aquele expositor, falei assim, puxa vida, eu gostava muito das suas palestras e tudo mais. De repente, vê mais à frente um tumulto enorme. Ele falou, o que está acontecendo ali? Ali tem o espírito de um grande trabalhador na seara encarnada. Aí ele falou assim, mas eu gostaria de conversar com ele. E foi lá. E aí o expositor, o que vê? Aquele senhor que entrava lá no auditório e ficava de cabeça baixa. E ele pensava que o sujeito dormia enquanto o expositor falava. Eu falei assim, mas poxa vida, eu era um grande expositor, o senhor lá quando ia às palestras, o senhor dormia? Eu falei assim, não, pelo contrário. Eu ouvia e colocava em prática. E refletia. E refletia. Gente, isso é de uma simplicidade. É exatamente o final da pergunta 972. E não tem mistério. É absolutamente racional. Exatamente. Nossa. Essa é a beleza da doutrina espírita, entendeu? Então, gente... Então, isso para nós gera uma responsabilidade que eu direi para você assim, monstruosa. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exato. Como é que você conhece a verdade? Lendo e estudando. Nessa época aqui, em que eu vou fazer um elogio aqui agora, meu querido amigo e irmão, uma flor de paz para mim, por mim, livro com amor, Chico Xavier. Esse aqui é o livro dos Espíritos, tá? Tá aqui. Vou mostrar assim, que é para que vejam o que é. O livro dos Espíritos. Pois bem, tem apenas aqui, tão somente, o livro dos Espíritos. E, no entanto, ele diz isso. Ora, por quê? Porque o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? Exato. Então, principalmente 4 partes. Mas vamos lá, a primeira parte são das causas primárias, que o que é Deus, etc, etc. A segunda parte do mundo espiritual. É o mundo espírita, propriamente como é que é, dividido em espíritos dessa e daquela natureza. Vai estudar o que é o perispírito, para saber como é que guarda tudo isso, né? Agora vem a parte terceira, que nenhum outro ponto encontra em outro local, que são as leis morais. Exato. Tá? Aí, já uma vez dominando as 4 morais, você passa a ter capacidade também de pegar lá a 4ª parte, que são das esperanças e consolações. Mas é a parte terceira que é fundamental em tudo. Exato. Mas, Gama, infelizmente, nós já estamos quase no final do programa Enfoque Espírita, tá infelizmente, certo? mas eu gostaria que tivéssemos até um horário mais objetivo, mas nós não podemos, nós espíritas, não podemos comercializar esse produto. Mas que eu tinha uma vontade enorme de dar o resto da minha vida para conseguir o senhor já o faz, isso. Não se preocupe, o senhor já o faz. Eu não estou dizendo, o que eu estou afirmando para você, qualquer um de qualquer religião pode se salvar, mas vai colocar em prática as coisas morais. Exato. Você vê que é difícil. Perfeito. Então, pessoal, nós chegamos ao nosso fim, aliás, o término deste programa, tá certo? Enfoque Espírita. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. As suas considerações. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos levar ainda a palavra aos outros, embora nós mesmos nos reconheçamos que ainda precisamos evoluir em muito. Mas estou seguindo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim disse o Divino Mestre. Que assim seja. Muito obrigado por tudo.
TVC, a TV do Correio da Manhã.